Há 3 anos atrás, muita gente não sabia o que era o Chega. Há 3 anos atrás, andar na rua a dizer que queríamos fazer alguma coisa diferente por este país custava. As pessoas diziam que não era possível, que não conseguiríamos nunca mais mudar isto. E como disse o João, o nosso mandatário aqui na Madeira, foi uma alegria enorme quando pela primeira vez vimos, e o Martinho também estava lá comigo nesse dia, o número Chega num boletim de voto. Não ganhámos, não. Não tivemos nenhum resultado parecido com os que temos agora, não. Mas fizemos o início de uma luta enorme que ainda hoje está a dar frutos. Eu ontem, na Ribeira Brava, contei uma história que é mesmo real. Quando saí da Madeira, naquele dia de setembro, ia com o coração partido. Não pela Madeira, naturalmente, mas porque não tínhamos conseguido os nossos objetivos. E por momentos, porque somos seres humanos, pensámos que tínhamos falhado e que não íamos conseguir. A imprensa não nos deu grande valor nesse dia, os votos não chegaram para o que queríamos e muitos portugueses disseram que isto não tinha valido o esforço. Muitos nossos disseram que não tinha valido o esforço. E o nosso coração nesse dia ficou também particularmente abalado. Eu cheguei a Lisboa particularmente abalado. Mas esta terra não nos desiludiu. Poucas semanas depois, 2, tivemos eleições legislativas. E quando ninguém acreditava que era possível, depois do resultado que tínhamos tido aqui na Madeira, quando ninguém acreditava que era possível porque nunca um partido que tinha sido constituído poucos meses antes tinha entrado no Parlamento, nós demos um pontapé na história tremendo. E ainda hoje nós estamos a viver desse pontapé na história. Se não tivéssemos sido eleitos no dia 5 de outubro de 2019, nada disto tinha acontecido. As presidenciais não tinham sido o que foram, com a nossa enorme implantação no território nacional. As autárquicas não nos tinham dado o resultado que deram. Quando todos nos diziam que era impossível bater o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda teve 4 vereadores ou 5, nós tivemos quase 20, e centenas de autarcas eleitos em todo o território continental. E hoje estamos a viver ainda desse pontapé na história. Não foi um pontapé qualquer, foi o pontapé da história. O fim deste regime em que vivemos foi dado também aqui na Madeira. Às vezes, quando se fala do 25 de Abril, diz-se que os militares naquele dia saíram de várias unidades, e uma delas em Santarém. E daí partiram para Lisboa, onde tomaram o controle das principais instituições do Estado e fizeram a revolução que nós conhecemos, com tudo o que se sucedeu de bom e de mau. Eu tenho a certeza que um dia, quando se estudar a revolução que o Chega foi na política portuguesa, no século XXI, quando estudarem o nosso enorme movimento nacional, vão dizer que aqui da Madeira partiu um conjunto de homens e mulheres que transformaram Portugal. E é por isso que eu tenho a certeza que a Madeira não nos vai desiludir no dia 30. Há quem diga que nos locais onde o PSD é governo nós temos mais dificuldades. Nós nunca nos pautámos por isso. Enfrentamos com a mesma determinação PS e PSD. Vejam que, aliás, quem nos está permanentemente a tentar atacar é o PSD. Sempre com medo de perder votos para aquilo que nós representamos. Mas quando se esqueceram das causas da direita, não estavam a pensar nos votos. Quando se juntaram ao PS, esqueceram os comerciantes, esqueceram os restaurantes, esqueceram os hotéis, esqueceram as polícias, esqueceram os taxistas, esqueceram os motoristas. Quando se esqueceram deles, não quiseram saber de nada. Mas agora que os votos estão à porta, pegam no discurso do Chega e tentam redobrá-lo e redefini-lo, apropriando-se dele. Mas nós não temos memória curta. Rui Rio votou ao lado do PS 60% das vezes ao longo da última legislatura. E agora dizem que são alternativa ao Partido Socialista. Meus amigos, só há uma alternativa ao Partido Socialista. É o Chega. E é a única oposição em Portugal. É a única.
Não há mais dinheiro. Não há mais dinheiro. E como disse o nosso cabeça de lista, o Martinho Gouveia, este é um tempo de unidade. O nosso partido cresceu extraordinariamente rápido. Há pouco tempo, não vos contei isto ainda, vou-vos contar, quando estive em Bruxelas, encontrei-me com o líder da AfD, que é o terceiro maior partido alemão. A Alemanha tem cerca de 80 milhões de pessoas, mais 8 vezes do que Portugal. E ele anunciou na reunião de líderes que já não se ia recandidatar ao cargo. Tem 50 e tal anos, tipo carismático, firme, e eu perguntei-lhe porquê. E ele disse que não estava a conseguir aguentar mais as guerras internas que desgastam qualquer pessoa. E disse-me que era impossível lidar com guerras internas num partido com cerca de 40 mil militantes. Na Alemanha, nós temos hoje cerca de 40 mil militantes, num país com 10 ou 11 milhões de pessoas. Este é o nosso crescimento enorme que temos que reconhecer. Mas não nos vale de nada ter 40 mil, ou 50 mil, ou 70 mil. Eu propus-me chegar ao fim do meu mandato, como presidente do Chega, com 100 mil militantes. E acho que é possível lá chegarmos. Mas não nos vale de nada se não conseguirmos ser unidos nas candidaturas a que nos propomos. Todos temos as nossas discordâncias. Nas autárquicas, houve vários candidatos em todos os pontos do país que eu não escolheria se o tivesse que escolher diretamente. Mas escolhi. Foram escolhas das entidades distritais e locais e eu respeitei. E correram bem umas, correram mal outras. Outros que eu escolhi que não correram bem. A vida é assim. Nós não ganhamos sempre. Às vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Quem pensa que vem para a política sempre para ganhar, está muito enganado. Eu passei pelo sabor da derrota mais profunda. E também já tive momentos de saborosa vitória. Mas a política é isto. Quem vem para a política para ganhar sempre não está no sítio certo. Muitas vezes nós não concordamos com quem são os cabeças de lista, os candidatos, os seus perfis ou o seu carisma. Uns têm mais carisma, outros têm menos. Uns são homens de trabalho e de ação. Outros são homens de discurso e de palavra. Outros têm um percurso todo no Chega e nunca pertenceram a nenhum outro partido. Outros pertenceram e até foram dirigentes de outros partidos. Uns são homens, outros são mulheres. Uns têm uma perspectiva, outros têm outra, sobre temas fundamentais, como a eutanásia, o aborto e outros. Mas quando Chega escolhe o nome, ele já não é um militante qualquer. Ele é a nossa escolha. E é ao lado dele que temos que nos bater. Gostamos mais ou menos dele. É o Chega e este nome que aqui está, que nós temos que levar ao poder em Portugal. É isto que temos que fazer. Claro que é bom haver crítica. Um partido com o tamanho do nosso tem que ter crítica. Claro que é bom haver, às vezes, luta e disputa de poder interno, é sinal de vida. Nós somos um partido democrático. Eu próprio tive um opositor nestas eleições. É assim. Ao contrário do CDS, nós não nos escondemos das eleições. Quando há que fazer eleições, vamos a elas. Vamos colocar aos militantes o que é que querem. Ninguém está na política para sempre. O nosso momento chegará de todos. O momento de sermos candidatos, de darmos a cara, e o momento de sair, que também chegará ao meu, como chega ao de todos. Mas quando temos candidatos, quando vamos perante um ato eleitoral tão importante como o que temos no dia 30, nós não podemos sequer olhar para trás. Nós temos que caminhar ao lado dos nossos candidatos. Gostemos deles ou não gostemos deles, sendo mais amigos ou menos amigos. Não é isso que está em causa. É o amor a Portugal que está em causa no dia 30 de janeiro. O amor a este país e nós. E as eleições autárquicas foram tão importantes. Tornámos-nos um partido de proximidade com as pessoas. Muitos portugueses ainda associavam o Chega à figura do André Ventura no Parlamento. Sozinho, contra 229 deputados dos outros partidos. As autárquicas, com os erros que certamente cometemos, mas também com o que arriscámos. Nós nunca tínhamos estado numas eleições autárquicas antes.
E fomos a quase todo o país. Coisa que partidos que têm 10 anos e 20 anos não fazem. Arriscámos. Correu bem nos sítios, correu mal noutros. A vida é assim. Mas arriscámos. Alguns candidatos nossos foram gozados na televisão, foram. Mas estivemos sempre ao lado deles. Alguns fizeram mal, fizeram. Mas nós, como os militares, não deixamos ninguém para trás. São os nossos. E é por eles e ao lado deles que lutamos. As autárquicas implantaram-nos em todo o país. Hoje há uma figura do Chega em praticamente todo o território nacional. O partido, que era um partido nacional e parlamentar, tornou-se um partido enraizado junto das pessoas. Que já não fala só da justiça, da corrupção, da falta de apoio aos restaurantes e aos hotéis, do Covid, dos transportes. Agora fala dos temas que preocupam as pessoas nas suas terras. Da rede de transportes públicos, da recolha do lixo nas freguesias, das grandes questões ambientais e climáticas, do mar, tão importante aqui na Madeira, do mar, da pesca. Tornámos-nos o partido das pessoas comuns que sempre quisemos ser. O que não podemos ser é as duas coisas ao mesmo tempo. Temos de deixar esta esquizofrenia política, de acharmos que por um lado não podíamos ser o partido de um homem só, nem o partido das causas nacionais. Mas quando arriscamos e vamos a todo lado, foi demais e não devíamos ter ido. Não podemos dizer que somos o partido das pessoas comuns, mas quando colocamos candidatos que são pessoas comuns, como nós, não gostamos, porque deviam ser doutores ou engenheiros. Não podemos dizer que somos o partido de homens e mulheres, mas quando há mulheres a mais não gostamos, ou quando há homens a mais, também não gostamos. Não podemos dizer que somos o partido de todos os portugueses, mas quando temos candidatos muito velhos, não servem porque são velhos. Quando temos novos, não servem porque são novos. Esta esquizofrenia que nos mata e que só serve para nos entreter uns aos outros, porque mais ninguém no país quer saber disto, faz-nos cegar do que é essencial. Porque o que é essencial, meus amigos, não é saber quem é o candidato a deputado A, B, C, D e E. Não é saber se tem 20 anos, 30, 40 ou 50. Não é saber se é doutor, engenheiro, advogado, médico ou taxista. É saber o que é que ele pode fazer por Portugal. É isso que nos deve mover. O que é que ele pode fazer por Portugal? Como eu disse ontem, a Madeira é a região do país onde a taxa de risco de pobreza é maior. Isto quer dizer, em termos um pouco técnicos, que é a região do país onde o risco de classe média cair na pobreza é maior. É isto que temos que olhar. As pessoas pedem-nos soluções, é para isto. Não é para andarmos em jogos políticos de bastidores. Pedem-nos soluções para isto. O que é que podemos fazer pela Madeira? O que é que podemos fazer numa altura em que vamos confinar novamente, como ainda hoje foi admitido pelo Governo, em que vão fechar restaurantes, provavelmente, mas em que já sabemos que vão fechar bares, discotecas, que hotéis e restaurantes vão estar condicionados? Estas pessoas que nos estão ali hoje não a ouvir, mas estão daquele lado, o que eles querem saber é que soluções temos para elas. Não é se é o Martinho, se é a Rita, se é o Celestino, se é o João, se é a Patrícia. Não é isso que eles querem saber. Que soluções é que o Chega tem para mim? Que soluções é que o Chega tem para a minha região? A Madeira, a par do Algarve, é das zonas do país que mais está dependente do turismo e dos serviços. E vamos passar por uma nova fase de restrições, com um impacto tremendo no turismo e nos serviços. O que é que nós temos para oferecer a estas pessoas? Hoje, o Chega exigiu que o Governo, se vai fechar novamente os estabelecimentos ou impor restrições, crie um suplemento de apoio extraordinário a estes setores. É isto que nos importa. É lutar por isto que importa. Porque, meus amigos, se amanhã o desemprego voltar a assolar esta terra, vocês vão ter vizinhos vossos a cair no desemprego. Vocês vão olhar para a casa ao vosso lado e vão ver alguém que já não consegue ajudar a mãe ou o pai porque já não tem dinheiro para os ajudar. Se as lojas fecharem ou se os restaurantes voltarem a encerrar, muitos empregados voltarão a ser despedidos. Muitos não conseguirão pagar a luz, a água, as rendas de casa, a escola dos filhos, os manuais escolares. Muitos não conseguirão.
E nós não podemos ser o partido que se perde em guerras internas, quando temos um país inteiro para ajudar e para resolver. Os portugueses não votaram em nós para sermos igual aos outros. Votaram em nós para dar soluções e para apresentar soluções. Por isso nós não podemos desistir de lutar. É verdade, conforme disse a Rita Matias, que hoje as sondagens colocam-nos em terceiro lugar. Mas eu não estou ainda contente com isso. Nós queremos ser governo em Portugal. Porque nós, no partido Chega, esta marca que aqui está, não nasceu para dar emprego a ninguém. Esta marca que aqui está não nasceu para distribuir lugares. Os lugares são consequência do que nós precisamos de fazer. Por isso eu não estou contente com o terceiro lugar. E dizem-me às vezes, agora tenho que descansar. Já chegámos muito longe. Nós não podemos parar agora. Não há descanso que valha isto. Deram-nos uma oportunidade histórica de fazer mudança em Portugal. Tenho a certeza que nenhum de nós aqui acreditava, incluindo eu próprio, há 3 anos atrás, que este momento chegasse. Que nós estivéssemos tão perto. Que nós tivéssemos chegado tão longe, ninguém acreditaria. Mas chegamos. Todos juntos chegámos tão longe. Juntos conseguimos chegar até aqui. Não podemos desperdiçar o que conseguimos até aqui. Nem podemos descansar. O Celestino há bocado contava-me o trabalho que fez na Ribeira Brava, a andar rua a rua, terra a terra, casa a casa. Se for preciso isso para chegarmos ao governo de Portugal, é isso que temos que fazer. Nós não podemos adormecer. Nem viver de resultados, nem de sondagens. Nós temos que ir convencer os portugueses porque é que somos os melhores para governar Portugal. Cometemos erros como todos, cometemos. Eu sou humano. A minha direção nacional é humana, os nossos candidatos são humanos. Mas é o trabalho que nos distingue. Quando eu disse no Congresso Deus, Pátria, Família e Trabalho, eu não estava a pensar no Salazar nem nada disso. Eu estava a pensar nos homens e mulheres como nós, que é isso que os guia na vida. No meu caso, Deus, porque sou religioso, mas este país que eu amo, acima de tudo. E o trabalho que é o que nos distingue dos outros. Acreditarmos e trabalharmos por uma causa, sem sentirmos o que é o cansaço e sermos capazes de ir mais longe, muito mais longe que os outros nesse esforço. Quando os outros nos dizem não estás cansado, nós dizemos não, vou continuar. Quando nos dizem que é difícil, nós dizemos mas vamos lutar para conseguir. Muitos colegas meus no estrangeiro dizem Portugal nunca vai passar destes salários e destas pensões. Mas eu não acredito. E sabem porque é que eu não acredito? Porque eu vi lá fora o que são os nossos emigrantes. Homens que saíram daqui sem nada e tornaram-se nos melhores da terra deles. Homens que saíram daqui com um saco, com a roupa que traziam. E que se tornaram nos melhores da terra deles. Ora, se conseguimos ser os melhores nas nossas terras, para onde vamos? Porquê é que não conseguimos ser os melhores aqui dentro? Porquê é que não conseguimos ter pensões dignas de quem trabalhou uma vida toda? Todos vocês têm a certeza que conhecem algum idoso, talvez familiar vosso, que receba 300 ou 400 euros de pensões. Isso devia envergonhar-nos profundamente. Todos vocês devem conhecer jovens, vossos filhos, vossos netos, vossos amigos, que tiveram que emigrar porque cá já não tinham vida. Ou porque lhes pagam 600 euros ou 700. Que país é esse que queremos dar ao futuro? Mas temos sempre dinheiro para o que não interessa. Temos dinheiro para pagar subvenções vitalícias a políticos, temos dinheiro para pagar salários milionários a juízes, temos dinheiro para pagar salários milionários a motoristas de ministros, temos dinheiro para isso tudo. Mas não temos dinheiro para as pensões dos nossos cidadãos. Sabem, eu já era político e deputado quando propus reduzir o salário dos deputados, o meu próprio. E disseram populismo, fascismo,
Mas sabem, a questão nem era tanto o valor. Não é o meu salário que vai resolver os problemas das pensões e dos salários em Portugal. Mas é o sinal que damos a Portugal. Eu não consigo viver num país em que um deputado recebe 3.000 e tal euros e há pensionistas a receber 240 ou 250. Eu não consigo viver num país em que há ministros a ganhar 6.000 e 7.000 euros e há jovens a ganhar 600. E dizem, a solução não é baixar os políticos. Claro que não é. Eu quero é que todos ganhem muito mais do que os políticos. Mas enquanto isso não acontecer, nós não podemos ter políticos privilegiados na nossa praça. O político tem que ser um de vós e vocês têm que ser um de nós. E é o mesmo que no número de deputados. Se fizerem as contas vão ver. Nós sempre defendemos a redução do número de deputados. Agora seremos os principais prejudicados. Se fizerem as contas, verão que os dois partidos mais prejudicados com a redução de deputados serão o terceiro e o quarto. Portanto, nós. E perguntaram-nos se mantínhamos a mesma proposta. Claro que mantemos. Mesmo se isso implicar o Chega ter menos deputados, eu continuo a acreditar profundamente que nós não precisamos de 230 deputados em Portugal. A maior parte de nós não conhece aqueles deputados. A maior parte daqueles deputados não falaram uma vez em 2 anos e meio. A maior parte daqueles deputados dá moradas noutro sítio para ir receber dinheiro ao que está a fazer em Lisboa. E não precisamos de 230. Metade já chegava naquela Assembleia da República. É verdade. E este é o partido que eu gostava que o Chega nunca deixasse de ser. O partido dos homens e mulheres comuns. Que nunca perdêssemos este ADN. Por muito que cresçamos, e vamos crescer, por muitos lugares no Parlamento que haja, ou por muitos deputados ou ministros que tenhamos, nós nunca podemos perder esta ligação às pessoas comuns. Porque foi isso que nos trouxe até aqui. E não há caminho para trás. Se nos aburguesarmos, se passarmos a ver o partido como uma agência de emprego, se passarmos a fazer do partido uma muleta do PSD, nós não cumprimos aquilo que nos pediram. Houve um momento histórico em Portugal em que os portugueses se revoltaram e deram uma hipótese a um partido que ninguém sabia o que era. E muitos que me encontram pelo país todo dizem-me, olha, eu nunca votei, agora vou votar. Outros dizem-me, eu deixei de acreditar na política há 20 anos, agora vou conto convosco. E o meu voto vai lá estar, no dia 30. Esses homens e mulheres que não nos pedem nada. Nunca telefonaram a dizer que querem um emprego para a filha ou para o filho. Só querem que este país melhore um bocadinho, para eles terem um bocado de dignidade para aqui viver. É esse país que nós não podemos deixar de ser. E se tivermos que lutar, trabalhar e trabalhar, é esse o caminho que temos que fazer até ao fim. Trabalhar e trabalhar. Porque é isso que é a nossa alma. É isso que é a nossa alma. Havia um líder do PSD que me dizia que as pessoas batem palmas em 2 ocasiões. Quando estão a gostar muito, ou quando querem dizer ao orador que já chega de conversa. Neste caso estamos a gostar. Estão a gostar muito neste caso, não é? Eu saio da Madeira com um enorme contentamento para esta campanha eleitoral. Madeira foi provavelmente o último destino antes do início da campanha propriamente dita. E eu saio daqui com uma enorme esperança para o dia 30 de janeiro. Nós não sabemos o que vai acontecer, nenhum de nós sabe. O que eu vos posso prometer é que darei o meu melhor. A partir do dia 2 e até ao dia 15, haverá 36 debates nas televisões. Debateremos com todos. Ontem, o líder do Partido Comunista recusou debater connosco e com os outros partidos que não o PS e o PSD, claramente com medo de enfrentar o novo contexto parlamentar. Mas eu vou a cada um desses debates representar-vos a vocês.
A cada um. Vamos ter debates dia 2, dia 3, dia 5, dia 7, dia 9, dia 12, dia 14 e vamos debater com todos os líderes partidários. Em 2 desses dias vamos debater com o António Costa e com o Rui Rio. E eu vou representar-vos a todos nesses dias. A revolta que eu vi e que senti nas vossas expressões. O povo que eu levo de cada rua deste país. A desilusão de anos e anos de socialismo e de destruição de emprego. A revolta e a frustração de anos e anos de privilégios de políticos e de grandes empresas, enquanto o povo continuava a esmorecer. A revolta e a indignidade de vermos pensionistas na miséria ou filhos a emigrar. A revolta de vermos um país que paga portagens como ninguém e aqui ao lado em Espanha quase não se paga 1 quilómetro de portagem. A revolta de um país cuja pesca se destrói dia após dia e em que a Europa continua a ficar com uma grande parte das nossas pescas. A revolta de sentir um povo cada vez mais pobre e países de leste a ultrapassarem-nos. Países que há poucos anos tinham salários de 100 euros mensais, agora a ultrapassarem-nos. Essa revolta enorme que eu vi em cada bocado deste país e que vi em cada rua desta região autónoma. Acreditem que é com essa enorme força que eu vou para os debates e é com essa enorme força que eu vou percorrer o nosso país todo, desde o dia 16 até ao dia 28. No final, se for contas, e eu não vos posso prometer resultados, mas trabalho. Esse trabalho eu posso prometer. Os resultados eu não sei. Nem sei bem, ao momento em que falamos, se os portugueses nos darão desta vez um voto tremendo de confiança ou não. Pelo que vimos no país inteiro, essa confiança existe. Pelo que vimos aqui na região autónoma da Madeira, essa confiança sem dúvida existe. Eu ontem dizia na minha mesa que não há sítio, provavelmente em Portugal, onde nós sejamos tão bem recebidos e com tão pouca contestação como aqui na região autónoma da Madeira. Mas os resultados não vos posso prometer. O que vos posso prometer é que vou dedicar-me de corpo e alma a esta campanha eleitoral. Vou dedicar-me de corpo e alma para termos o terceiro maior grupo parlamentar após o dia 30 de janeiro. E posso-vos garantir que de corpo e alma vou percorrer outra vez cada quilómetro e cada distrito deste país, para explicar a quem ainda não está convencido, para falar para quem ainda não decidiu, para explicar porque é que nós somos a única e verdadeira alternativa. E como dizia um padre muito conhecido aqui da Madeira, quando é o trabalho que nos move, os resultados pouco interessam. E é mesmo verdade. Quando o trabalho nos move verdadeiramente, os resultados não me vão interessar, porque no dia 30 eu sei que lutei com tudo o que tinha para que a Madeira fosse dignificada e para que os resultados fossem o que esperávamos. Vou lutar e vocês estarão lá ao meu lado mesmo quando não estiverem, porque este país já passou 40 e muitos anos de canalhagem e 40 e muitos anos de ladroagem e agora merece finalmente ter alguém que os represente verdadeiramente. Viva o Chega, viva a Madeira, viva Portugal!